Olá, eu sou Iago Lucinício de Moraes, eu sou um dos primeiros e um dos pesquisadores brasileiros sobre a mente do homem, sobre a masculinidade. Seja muito bem-vindo ao Psicoandrologia, um canal no qual eu divulgo quinzenalmente vídeos sobre psicologia do homem, sobre masculinidade na atualidade, coisas relacionadas a esses dois temas. Eu peço que vocês deixem o curtir de vocês, porque é através do curtir que eu sei se vocês estão gostando ou não. Deixem nos comentários a opinião de vocês, ela é muito importante para mim. Eu respondo assim que possível, se for alguma dúvida. Compartilhem esses vídeos e vocês também podem acompanhar essa página pelo Facebook e pelo Patreon. No Patreon vocês, além de terem acesso aos vídeos do YouTube, também têm acesso a alguns conteúdos exclusivos se vocês se tornarem meus patronos. Hoje não era dia de vídeo novo, mas eu fiz esse vídeo excepcional porque infelizmente a semana a Globo tem passado várias informações incorretas para a sociedade e dizem respeito inclusive ao tema que é abordado, né, aos homens e masculinidade. Então eu acabei achando que era necessário fazer um vídeo para esclarecer melhor a população a respeito das notícias falsas veiculadas pela Globo, e espero que com boas intenções, de forma não proposital, acreditando que as informações que nos passavam realmente estavam corretas, porém não estavam. Eu me refiro aqui ao mito da diferença salarial, de que mulheres ganham menos do que os homens para realizar o mesmo trabalho, e as informações veiculadas no Fantástico no domingo, dia 8 de abril, sobre a alienação parental. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre o porquê homens ganham mais do que mulheres, porque eu já estou fazendo uma série de vídeos sobre isso. O primeiro foi divulgado na semana passada, dia 7 de abril de 2018. O próximo eu vou divulgar na semana que vem, dia 21 de abril. E depois desse ainda haverá mais 3 vídeos para abordar com detalhes porque homens ganham mais do que mulheres. Não é simplesmente uma questão de gênero, de sexo da pessoa. Existe muito mais do que simplesmente isso. Da onde teria surgido esse mito da diferença salarial? Teria surgido dos interesses políticos ou talvez da incompetência das pessoas em interpretarem estatísticas. Elas simplesmente pegaram o salário de todos os homens, o salário de todas as mulheres, dividiram e acharam a média e viram que a média das mulheres era mais baixa e se esqueceram de perguntar por que. Elas foram justo para a resposta mais fácil, e nem sempre a resposta mais fácil é aquela que é verdadeira. Na verdade, em fenômenos humanos, sempre tem muita coisa envolvida. É muito difícil você encontrar algo que tem uma única causa. E a diferença salarial, ela basicamente obedece o mesmo princípio. O gênero, ele, até onde se sabe, ele talvez influencie em 3% da diferença, talvez menos. Mas esse 3% também pode ser por causa de alguma outra coisa que ninguém nunca parou para pensar, que ninguém nunca refletiu sobre a possibilidade de ser isso. Talvez a gente nem tenha consciência, talvez nem dê para avaliar, como por exemplo, quanto cada pessoa cobra, porque muitas pessoas trabalham como autônomos, elas fazem o próprio preço, e muitas vezes não é possível você colocar isso na equação. Mas assistam os vídeos que eu vou divulgando e vocês vão saber porque homens ganham mais do que mulheres. Em primeiro lugar, é importante deixar bem claro para que serve a lei contra a alienação parental. Ao contrário do que diz Fantástico, ela não serve para proteger supostos abusadores sexuais de crianças e muito menos pessoas que se têm provas de que abusaram sexualmente das crianças. Ela serve para impedir que se repita casos semelhantes ao do Atercino Ferreira de Lima Filho, que foi solto em março desse ano. Para quem não se lembra, Atercino Ferreira de Lima Filho foi um homem que se separou da ex-esposa em 2002, foi acusado em 2004 de ter abusado sexualmente das crianças enquanto ele ainda era casado com a mãe das crianças. O caso ficou sendo julgado durante 15 anos, os filhos fugiram da casa da mãe, foram morar com assistentes sociais em orfanatos, foram morar com o pai depois de adultos, registraram em cartório e eles nunca foram sexualmente abusados do pai, de que eles eram torturados pela mãe e por uma amiga que morava com eles, uma amiga da mãe que morava com eles, para mentir sobre o abuso sexual.
e ele acabou sendo condenado, apesar de todas as provas dizendo que ele nunca tinha abusado somente das crianças e principalmente da falta de provas de que havia um abuso. Então, só porque uma mulher disse que um homem abusou sexualmente de uma criança, quer dizer que é verdade? Não. Existe a possibilidade da justiça cometer erros e acabar não percebendo que um homem abusou sexualmente de uma criança e acusar a pessoa que fez a denúncia de alienação parental. Porém, muito provavelmente esses casos são raros porque, visando a proteção da criança, os juízes, em caso de dúvida, preferem acreditar na acusação de abuso sexual para proteger a criança de um abuso, do que colocar as crianças na mão de um possível abusador. É verdade que a síndrome da alienação parental ela não é reconhecida por nenhum órgão de saúde do mundo, porém isso se deve em parte pela dificuldade de se fazer pesquisa, em parte porque se demora muito para reconhecer um transtorno mental oficialmente. Até hoje muita gente questiona se o TDAH realmente existe, se o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade realmente existe. Então, só ser reconhecido por um órgão de saúde não é suficiente. E o que a reportagem do Fantástico abordou não foi a síndrome da alienação parental, foi a alienação parental. E a alienação parental é um fato concreto, observável empiricamente. Sim, ela existe, tem um caso da Tercino, já falei. E como se faz para encontrar e descobrir se de fato houve um abuso sexual ou se é um caso de alienação parental. Infelizmente, não existem meios oficiais técnicos confiáveis de você fazer essa diferenciação. Uma vez eu até fui no congresso, vi uma palestra de que parece conseguir adaptar um instrumento para identificarem abusadores sexuais, pedófilos, mas até onde eu sei não está tendo nenhum tipo de investimento para desenvolver e aprimorar esse instrumento. Testar ele de forma mais enfática, ver se ele realmente é tão bom quanto ele parece ser. E a alienação parental, infelizmente, é conversar com a criança e ver se você encontra alguma falha de raciocínio. Geralmente, as crianças alienadas, elas desenvolvem um ódio do genitor alienado e elas não sabem explicar muito bem por que elas odeiam. Ou então elas dizem ter sido abusadas, terem sido maltratadas, mas quando você começa a fazer perguntas, ela muitas vezes acaba entrando em contradição. Então, basicamente, essa é a forma de identificar uma alienação parental. E aí você acaba tendo outros dificultadores. Por exemplo, é possível implantar falsas memórias em crianças? Sim, é extremamente possível e inclusive extremamente fácil. Procurem no YouTube vídeos de como criar falsas memórias. Você precisa de menos de 5 minutos para implantar uma falsa memória no adulto. Numa criança, então, isso acaba sendo muito mais fácil, principalmente porque a criança ela acaba sendo muito sensível a o que interessa aos adultos, o que faz com que os adultos se interessem mais por aquilo que a criança está falando. Então ela fala uma coisa, ela viu que o adulto está perguntando mais, está se interessando mais, ela acaba entrando na história e ela começa a fazer a história se tornar cada vez mais acreditável. E alguns estudos sobre alienação parental indicam que o ideal é que se identifique a alienação parental logo na primeira sessão. Se você tiver que fazer uma segunda sessão, aí você começa a colocar o seu processo de diagnóstico em risco, porque quanto mais vezes a criança é chamada para falar sobre o suposto abuso, mais ela acredita ter acontecido algo que de fato não aconteceu, e vai ficando difícil você perceber falhas de pensamento, porque ela já corrigiu as falhas que ela teve na sessão anterior. No depoimento que deu na delegacia, o filho de Soraya, com 5 anos na época, disse: "Uma vez eu conheci um irmão do papai. Ele mostrou o pipi para o meu pai. E eu peguei uma faixa ninja de uma fantasia que eu tenho e coloquei no meu olho, que eu não queria ver nada." Não tive acesso ao processo todo, aos autos do processo, até porque o Fantástico ele usou nomes fictícios. Mas essa frase tá
criança que passou na reportagem supostamente abusada ou anenada, ela me parece muito mais uma frase de criança anenada do que de abusada. A frase já começa com: uma vez eu conheci um irmão do papai. O irmão do papai é o tio. Por que a criança chama o tio de irmão do papai e não de tio? Crianças chamam todo mundo de tio. Crianças chamam o tio de tio, elas chamam o professor de tio, elas chamam os motoristas das vans, peruas, seja lá como se chame na sua região, de tio. Elas chamam os vendedores da quitanda de tio, elas chamam todo mundo de tio, menos o tio. Por quê? Por que ela não chama o tio de tio? Aí esse tio, que não tem nome, ele mostra o pipi para o papai. Estranho, mas dependendo do contexto, mesmo que isso seja verdade, não há indício de abuso sexual. Ele de repente poderia estar com algum ferimento na virilha, no pênis, testículo, sei lá eu. E na família deles eles não têm vergonha de mostrar uns para os outros, até porque se é irmão eu entendo que eram 2 homens, então talvez eles não tenham vergonha de mostrar as genitais entre 2 pessoas do mesmo sexo. Na família deles é possível. De repente eles eram homossexuais e estavam tendo um caso, não sei. Muita coisa pode ser interpretada como: uma vez eu conheci um cara que estava mostrando o pênis dele para o meu pai. Isso não é indício de abuso sexual, isso pode ser o que a sua fantasia permitir que você imagine. Aí essa criança, ela pega uma faixa ninja para cobrir os olhos porque não quer ver nada. Por que ela não iria querer ver o tio mostrando o próprio pênis pro pai? As crianças não têm pudor, elas não têm essa malícia sexual de que mostrar o pênis envolve sexualidade, envolve o coito e tudo mais, e você tem que ter vergonha disso. Crianças não fecham os olhos quando estão sendo abusadas sexualmente. Por que elas fechariam os olhos quando um adulto está mostrando as genitais? Para elas, o pênis é simplesmente o órgão por onde sai o xixi. Nada mais que isso. Crianças não fecham os olhos para não ver o pênis dos outros. Elas não têm problema nenhum com isso. Então, essa é uma frase muito estranha para uma criança de 5 anos. Parece uma frase que ela foi orientada a dizer. Algum adulto disse para ela falar isso, e não que ela realmente teria visto ou feito. A psicóloga do menino também prestou depoimento. O pai apresenta uma tendência ou um perfil de pedófilo e exibe filmes pornográficos para o menor. Esse trecho de relatório psicológico apresentado na reportagem do Fantástico é um trecho bastante estranho. Não é correto um psicólogo fazer um laudo dizendo que pessoa apresenta perfil de pedófilo. Não existe isso. Se alguém receber um relatório psicológico falando isso, podem denunciar para o Conselho de Psicologia, Conselho Regional de Psicologia, e fazer uma denúncia que está errado esse relatório. O psicólogo ele deve dizer: a pessoa participou de tantas sessões, entrevistas, seja lá o que for, usei os instrumentos XYZ e a pessoa apresentou as características ABC e de acordo com o manual tal, é característicos dos transtornos tais e tais, e assim por diante. Ela tem que dizer o que a levou a acreditar que essa pessoa tem um perfil de pedófilo, não simplesmente dizer eu acho que ela é pedófila. Não tem isso, ela tem que dizer o porquê que ela acha que a pessoa é um pedófilo, o que ela fez que levou a acreditar. E quanto à questão dos vídeos pornográficos, da onde ela tirou que essa pessoa e esse pai mostrava vídeos pornográficos para a criança? Foi o pai que falou? Foi a mãe que falou? Foi a criança que falou? Quem disse? E dependendo de quem disse, até que ponto você pode acreditar nessa pessoa? E aí o Fantástico resolve entrevistar um suposto especialista em direito à família e sabe tudo que precisa saber sobre alienação parental. Diz que a alienação parental não existe. Diz que sabe como funciona a lei do Brasil. Sabe-se lá como ele sabe. Fantástico, até onde mostrou, não deu nenhum indício de que ele já tenha vindo para o Brasil, de que ele realmente sabe como funciona.
Ele provavelmente falou o que ele acha, o que ele ouviu falar sobre a lei do Brasil. E ele solta que em vários países que adotaram leis contra a alienação parental, essas leis deixaram de existir. Quais países são esses? E eu nunca ouvi falar, eu pesquisei e não consegui encontrar em nenhum site em português nem em inglês quais seriam esses supostos países que já tiveram leis contra a alienação parental e acabaram se arrependendo e tiraram elas. Não sei que países são esses, se alguém souber, por favor, me mande. Ações polêmicas. Em cada um de nós há algo de pedofilia, disse Gardner. Por fim, sobre a polêmica fala do Richard Gardner de que existe algo de pedofilia em todos nós. Eu não li o livro do Gardner, eu não sei o conteúdo exato em que ela foi usada, mas é possível ver que no livro, embaixo da palavra pedofilia, estaria a palavra polymorphous perverse, termo em inglês para perverso polimorfo. Esse é um termo usado por Freud e disse que as crianças, todas elas sem exceção, são perversas polimorfas. O que é um perverso polimorfo? Em primeiro lugar, a palavra perverso na época do Freud era usado para transtornos sexuais, era um sinônimo de pervertido patológico. Então, as crianças elas seriam pervertidas polimorfas. Isso porque para Freud, enquanto nós que já passamos pela puberdade, os adolescentes e adultos, nós sintamos prazer sexual através da genital, as crianças seriam capazes de sentir prazer sexual basicamente através de tudo. Quando uma criança brinca na areia, ela não está simplesmente brincando como nós adultos gostamos de acreditar, mas para ela, aquela atividade é uma atividade sexual. E agora, quem não sabia nada de psicanálise deve entender porque a psicanálise sempre foi muito criticada, muito mal compreendida, por falar sobre sexualidade infantil, por falar, na verdade, sexualidade em geral. Geralmente, ou a psicanálise é criticada por falar coisas absurdas sobre sexualidade, quando entende-se que ela está falando no sentido concreto, ou quando as pessoas defendem que, na verdade, o Freud e outros psicanalistas estavam sendo metafóricos, simbólicos, de que não é o ato sexual em si, mas é algo como se fosse sexual. Aí então eles são criticados por serem confusos, por não serem diretos no que eles querem dizer. Então eu não sei qual é o sentido que o Gardner quis dar ao termo existe algo de pedófilo em todos nós, mas conhecendo a psicanálise como eu conheço, eu imagino que é possível que ele tenha dito algo no sentido de o pedófilo ele sente prazer com crianças e todos nós também temos algo de sentir prazer com crianças. As pessoas geralmente sentem prazer em ter a atenção de crianças e brincar com crianças. Quando uma criança sorri para nós, nós nos sentimos muito bem e para um psicanalista isso poderia ser entendido como um traço pedófilo que existe nas pessoas normais. Porém, eu fiz algumas pesquisas e apesar de não ter encontrado o trecho original do livro que o Gardner teria dito isso, eu encontrei que o Gardner teria dito que ao invés de fazer uma apologia à pedofilia, ele teria dito que a pedofilia é um transtorno sexual como qualquer outro e portanto, todas as pessoas teriam a capacidade de se tornar pedófilas, já que todos nós, para o Gardner, todos nós podemos desenvolver qualquer tipo de transtorno sexual e a pedofilia é apenas mais um transtorno sexual. Todos nós teríamos o potencial de nos tornarmos pedófilos, seremos pedófilos em potenciais. E eu não sei se existem evidências empíricas que corroborem com isso, mas eu sei que todos nós somos assassinos em potenciais. O feminismo não cansa de falar que todos os homens são estupradores em potenciais. Então, alguém dizer que todos nós somos pedófilos em potenciais não deveria ser um choque muito grande.